Será que eu entrei? Ah, acho que sim. Ah, Gabriel! Olá, gente! Boa noite! Olha, a galera tá chegando, os meus convidados. A pessoa na casa da pessoa falando que o outro é convidado. Boa noite, gente! Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Vou esperar um pouquinho, né? Esse tempo aí da galera se logar. Olá, gente, boa noite. Ai, que delícia! Muito feliz, gente. Um dia de hoje, um dia tão puxado, né? A gente poder começar esse encontro. Vamos lá, esperando a galera entrar. Um tempinho, né? Boa noite, Deni, boa noite. Bom, a Ellen já está por aqui, Gabriel também. Vocês não estão me escutando? Vocês estão me escutando, gente? Vocês estão me escutando? Você... Ah, tá. Obrigada, Érico. Ai, que bom. Que bom, gente. Boa noite. Ai, que delícia. A galera tá chegando, gostoso. Vamos chegando nessa quarta-feira, dia 5 de maio de 2021. Tá escutando agora, Ellen? Maravilha. Maravilha, gente. Ai, que gostoso. Que a gente nunca sabe, né? A gente tá falando aqui. Às vezes a gente fala e não consegue. Não sabe se tá sendo escutada. Aqui é o Instagram do Dona Ruth, Festival de Teatro Negro de São Paulo. Eu tô com um prazer estar aqui nessa casa maravilhosa para poder conversar com esses dois idealizadores, idealizadora e idealizador desse festival tão importante para a cidade de São Paulo. Muito feliz, gente, de estar por aqui, ainda mais em comemoração a essa mulher tão maravilhosa, que foi tão maravilhosa e é ainda, né? Que vive aí nas suas obras. 100 anos de Dona Ruth de Souza, coisa linda. É isso aí, bora comemorar, né? Bora celebrar, porque tá puxado, tá difícil, mas a gente tá aqui celebrando. Isso é muito importante. Bom, gente, eu vou começando, a gente vai esquentando. Quando os meus convidados chegarem, a gente vai conversando, o povo vai chegando. É assim que a gente vai fazendo as coisas. Tenho medo porque uma hora o Instagram, ó, pum, eu espero que não, né? Mas vamos lá, vamos começar. Bem, gente, obrigada pela presença de vocês. Primeiro eu quero agradecer muito a esse espaço, né, que é muito importante. Quero pedir a Gô, pedir licença a todas e todos que vieram antes, os que aqui estão e os que virão. Pedir licença a toda a nossa ancestralidade preta, que só é possível a nossa existência a partir das existências, né, que já vieram. Então, que construíram legados, construíram possibilidades para que a gente possa estar aqui hoje vivos e vivas, né? Então, agradecer e pedir licença a todas, todos e todes. Essa é a primeira live, né? Tô aqui nervosa, primeira live desse projeto, 100 anos de Dona Ruth de Souza, um sonho que se move no tempo. Vou falar um pouquinho sobre esse projeto aqui antes de chamar meus convidados. Mesmo que tenha falecido em 2019, Dona Ruth de Souza segue viva entre nós, através do seu legado, da sua obra inscrita na história desse país, marcada por sua qualidade cênica,
em cena e pelo seu pioneirismo na luta pela dignidade da população negra por meio das artes. A emblemática atriz coleciona atuações e personagens inesquecíveis, que lhe renderam reconhecimento nacional e internacional. Foi a primeira atriz negra a pisar no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro com o espetáculo Um Inspetor Jones, de 1945, realizado pelo grupo Teatro Experimental do Negro, o TEM. Por sua atuação no filme Sim, a Moça, de 1953, tornou-se a primeira brasileira indicada como melhor atriz em uma premiação internacional no Festival de Veneza de 1954. É a primeira atriz negra a protagonizar uma telenovela em A Cabana do Pai Tomás, de 1969. Em mais de 70 anos de carreira, a dama negra da dramaturgia se tornou uma artista exemplar, passando a ser considerada a responsável pela abertura de caminhos de nós atrizes e atores negros, né, até hoje. Então, viva a essa existência, a essa mulher tão maravilhosa na nossa vida, que é a nossa luz guia, Dona Ruth de Souza. Então, para celebrar esse marco histórico nas artes e cultura do Brasil, o Dona Ruth Festival de Teatro Negro de São Paulo realiza esse projeto. 100 anos de Ruth de Souza, um sonho que se move no tempo. Um conjunto de atividades gratuitas que irão ocorrer em comemoração ao centenário da atriz. Então, eu vou chamar aqui esses maravilhosos que vão falar um pouquinho desse projeto, um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho pra gente sobre como eles pensam esses novos imaginários que estão sendo construídos hoje no nosso país de corpos negros e negras. Então começo aqui chamando esses maravilhosos que eu tenho uma profunda admiração e respeito e um amor imenso por esses dois. Ellen de Paula e Gabriel Cândido. Eu vou chamar primeiro a Ellen. Olha, uma galera chegando. Muito boa noite, gente. Muito boa noite. Vou chamar Ellen. Deixa eu ver se eu consigo achar Ellen aqui. Achei. Vamos lá, Ellen. Entrar ao vivo. Vamos ver se deu. Deu certo. Ellen de Paula. Ela é atriz, educadora, produtora cultural e pesquisadora. Mestre em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia e licenciada em artes cênicas pela Universidade Federal de Ouro Preto. É idealizadora, coordenadora de produção e diretora do Dona Ruth Festival de Teatro Negro de São Paulo. Boa noite, Ellen, maravilhosa. Tá linda, mana. Obrigada para poder encontrar com você e celebrar a Dona Ruth. Uai, tem que estar linda. Axé, axé. Salve, Aisha, pedindo licença para chegar aqui. Boa noite, todo mundo também que já está acompanhando a gente. Que bom estar aqui para fazer essa conversa, para, né, falar sobre Ruth de Souza e poder celebrar e relembrar, né, a trajetória dela nesse ano que marca, né, o que seria os seus 100 anos conosco, né? Que marcaria não, né? Que marca esses 100 anos. Sim, com certeza. Agora eu vou chamar aqui Gabriel Cândido. Deixa eu achá-lo aqui. Ai, meu Deus, vou achar, porque, gente, eu não sou a pessoa da internet, tá? Gabriel, se puder dar um tchauzinho para eu te achar aqui, meu amigo. Procurando Gabriel. Será que ele tá aqui? Saiu? Tá aqui, Gabriel. Cadê você? Dá um tchauzinho, só para eu te achar aqui nos comentários que a galera tá conversando. Eu não tô te achando, Gabi. Oi, olha lá, ó, deu um oi agora. Deu? Ele acabou de mandar Ai, ele gente, acabou de mandar um oi aí. não chegou aqui, não chegou. Mas o Gabri pode solicitar também para entrar, Gabri. Isso, por favor.
Vamos lá, gente. Gabriel vai entrar. Não chegou aqui o oi do Gabriel. A Denise Dores entrou. Gabriel, o oi do Gabriel para mim aqui tá bem acima da entrada da Denise. Achei. Achei. Vamos ver. Pronto, achei. Vamos lá, Gabriel. Olha, gente, a gente ensaiou, tá? Ah, pronto! Ai, que delícia. Vamos lá, Gabriel. Chegando aqui. Ellen? Oi, eu tô aqui. Ah, você continua aí. Tá bom. Olá, olá, Ei, olá. pronto! Gabriel Cândido. E aí, Ele transita pela Brasil? produção cultural, pela dramaturgia, pela direção, pela performance e também na atuação como ator. É formado no curso de atuação da SP Escola de Teatro, é cofundador do Núcleo Negro de Pesquisa e Criação, o NNPC, e também é idealizador, coordenador de produção e diretor do Dona Ruth Festival de Teatro Negro de São Paulo. Boa noite, Gabriel. Ei, ei, ei. Boa noite, gente. Boa noite, Ellen. Boa Boa noite, noite. Aisha. Prazer estar aqui com vocês. Licença para chegar. Um prazerzão poder falar da Ruth de Souza hoje, sempre. Também falar do festival. Sempre bom. Alegria imensa. Feliz de estar aqui. Só Ah, lindezas. Oi, que Fabrício. ótimo. Que ótimo, gente. Olha que como eles são maravilhosos. Eles me convidam para ir na casa deles, entendeu? Para eu fazer o que eu quiser, entendeu? Na casa desses dois, que é Aproveita, aqui, nesse aproveita. Instagram do Dona Ruth, e para poder conversar com eles. Olha que delícia, gente. É muita disponibilidade, né? Muito obrigada, meus amores, pelo convite. Espero que seja uma noite gostosa para a gente poder trocar num momento tão complicado, tão difícil que a gente está passando, né? Poder trocar, poder ter um momento de celebração, Sim, né? Tão importante para a gente. sim, Que sim. bom, maravilha. Sim, a gente agradece por você ter topado, por você ter, de você estar com a gente admira muito, imensamente. Prazer, Ai, muito obrigado. então Já é está sendo recíproco. gostoso. É recíproco, tá ótimo. Olha quem vem nos prestigiar. Dirce Tomás, uma das Nós, gente, grandes atrizes disse. negras desse país. Eu te amo, Salve, Dirce. Eu te Dirce. amo, Eu você te sabe amo, disso. disse. Tem que falar mesmo. Eu também te amo, Nunca Dirce. neguei, nunca neguei isso. Quando eu crescer, quando eu crescer, eu quero ser igual Ah, eu você, falo isso para ela Dirce. sempre, sempre. Que bom, maravilha, Dirce. Obrigada pela presença de todo mundo. É um prazer a gente poder estar aqui nessa noite de quarta-feira, podendo trocar. Então vamos lá, vou colocar os meninos, o menino e a menina nessa berlinda. Adoro! Vamos lá, gente. Bom, a Ai, ai, primeira ai. pergunta para vocês, e aí vocês veem aí quem responde primeiro. Gabriel. Eu gostaria. A Ellen, ó, Gabriel, eu gostaria que Gabriel. vocês falassem um pouco para a gente sobre o impacto da história de vida e da carreira dessa mulher, da Dona Ruth de Souza. Queria que vocês falassem qual é o impacto na vida de vocês, de saber, de termos essa mulher, né, como um marco, né, na Uhum, dramaturgia uhum. brasileira, na cultura brasileira. Queria que vocês falassem um pouco desse impacto na história de vocês, artística e pessoal também, da trajetória dessa mulher. Sim, sim. Bom, Ellen, já que você passou para mim já essa primeira, vou lá. É, Nossa, quando a gente descobre, enfim, né? Porque geralmente não contam pra gente essas Sim, histórias, né, Aisha? Quando a gente descobre quem é a Ruth de Souza, muda tudo, né? Muda tudo. É,
muda os rumos, né? Muda como que a gente enxerga os nossos fazeres artísticos, os caminhos que a gente está traçando. E de repente a gente se vê buscando, né, toda a filmografia, todas as dramaturgias que a Ruth de Souza participou, as novelas. Então, para mim, tem esse aspecto de divisor de águas, enquanto ainda um estudante, né, na época que eu conheci Ruth de Souza, e agora já fora, né, das instituições de ensino, de formação de teatro, mas enfim. E aí tem uma coisa que acontece comigo e com a Ellen, que é a experiência de ter ido até a casa da Ruth de Souza para falar sobre o festival, né, para pedir licença e permissão para fazer essa homenagem do festival, que talvez tenha sido, talvez não, né, eu tenho certeza que foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, quando a gente começou a fazer a elaboração do festival, tinha esse desejo, né, de buscar conceitualmente uma estrutura que fosse mais afetiva e menos dura, levando em consideração as complexidades da cidade de São Paulo. E eu acho que toda essa elaboração conceitual que a gente foi formulando do festival foi nos levando ao encontro da Ruth de Souza. E quando a Ellen veio com essa proposta, né, a Ellen que deu que mandou uma mensagem para mim um dia dizendo que a gente deveria colocar o nome do festival com o nome da Ruth de Souza e homenageá-la de forma permanente, foi algo maravilhoso, né? E depois a gente começou a preencher essa ideia de sentido e começou até a entender que esse Dona Ruth também tinha capacidade de se estender para todas as mulheres negras mais velhas, né? Então é esse Dona que se estende, né? Pelas nossas mais velhas, tanto das artes como fora das artes. Só que a gente tinha, né, acha que falar isso para Ruth de Souza. Ruth de Souza estava viva, isso foi começo de 2019. Para mim, para Ellen, era uma figura que tinha um lugar inalcançável, né? Porque Ruth de Souza, imagina, como que a gente vai chegar até Ruth de Souza? Só que toda a nossa construção, nosso diálogo para chegar até ela foi muito natural, foi muito orgânico. A gente não teve que forçar a barra em nenhum momento. Nossas conversas começaram a acontecer por meio da Lu Gonjin, que trabalhava com a Ruth de Souza como assessora, amiga pessoal, durante muitos anos. E no desenvolver da conversa, nós fomos convidados para ir até a casa da Ruth de Souza, era mês de março, se eu não me engano. E lá, saímos nós, né, daqui de São Paulo, dois jovens, como ela falou, dois jovens que saem de São Paulo para vir falar comigo, o que vocês querem comigo? E foi um impacto na nossa vida, né, abrir aquela porta, ver a Ruth de Souza sentadinha na sala da casa dela, com esse pedaço significativo da história das artes do Brasil, e ela ali, e poder conversar com ela a tarde inteira, numa conversa que nem foi objetiva, sabe? Uma conversa sobre a vida, sobre coisas muito singelas, muito delicadas. Eu lembro que a gente ria muito nesse dia, foi extremamente divertido, comemos um pudim maravilhoso e contamos o festival para ela, o que a deixou emocionada e sem palavras por alguns instantes. Então, acho que quando você pergunta, né, dessa minha relação com a Ruth de Souza, para mim tem esses dois acontecimentos, né? Quando eu descubro quem é a Ruth de Souza, porque, novamente, ninguém me contou, né, nos lugares onde eu passei, estudei teatro, mesmo na escola, né, ninguém me contou quem é a Ruth de Souza e tantas outras personalidades, atrizes, atores incríveis negros do Brasil. E depois, quando a gente está na casa dela, de frente com a Ruth de Souza, conversando sobre a vida, é outro momento extremamente marcante e que muda tudo, muda toda a minha relação com o que eu estou fazendo nas artes. Ai, que boniteza, Gabriel. Nossa. Fale, dona Ellen. O Gabri contando, né, eu já começo, eu sempre revisito esse encontro nosso, né, com a dona Ruth, e aí ouvindo o Gabri contar agora, né, volto lá de novo, já fico emocionada,
de reviver isso, né? Com essa memória que ele está trazendo, assim. E para pegar também um pouco desse lugar, de quando a gente foi construindo o nome do festival, quando eu falei com o Gabri, ele me perguntou por quê Dona Ruth? E aí a primeira sensação que me deu foi assim, uai, Gabriel, como assim por quê? É tão óbvio, né? Por quê? E é óbvio que ele sabe por quê, né? Mas eu lembro de que quando ele me perguntou por quê, e mesmo que eu soubesse a resposta, isso desloca um pouco, assim, né? Porque me faz a voltar e a pensar, eu já sabia o porquê das coisas, mas de elaborar esse meu porquê para compartilhar com alguém porquê, né? E tem esse lugar que o Gabri diz, né, de como a gente pensou essa construção do nome do festival, olhando para Ruth de Souza e através dela e com ela, todas as mulheres negras, né, que não são nomeadas, né, que a gente sabe que estão aqui, mas que não são visibilizadas também, e que não são mencionadas, não são ditas. E a gente sempre diz que a gente é a continuidade da Dona Ruth. E eu acho isso um lugar muito sério, assim, né? Acho que exige uma responsabilidade quando eu penso, assim, que eu sou a continuidade dela, assim, né? E tem esse lugar que a gente sempre traz, né? De que ela foi pioneira, de que ela abriu caminhos, e ela fez tudo isso mesmo, e ela é pioneira mesmo, mas tem um aspecto dela que está nela mesma, assim, da forma como ela lidou com o tempo dela, da forma como ela foi elaborando os trabalhos dela, que acho que me ensina também, né? Em como permanecer. Porque eu acho que poucas artistas conseguiram permanecer, como Ruth de Souza conseguiu, né? Dentro de uma estrutura que a gente sabe o tanto que é violenta, né? A imensidão de trabalhos que ela realizou no teatro, na televisão, na teledramaturgia, e a gente sabendo desses contextos, né? Marcados pelo racismo, dentro de todos esses espaços, né? Como permanecer por tanto tempo? Como permanecer construindo essa trajetória, né? E aí não é permanecer só no campo artístico, mas é permanecer, né, como uma mulher preta em vida, né? Dona Ruth, ela viveu 98 anos. Isso tem muito ensinamento nisso, né? Como permanecer e existir em 98 anos, apesar de todas as violências, né? Apesar de tudo aquilo que vai nos marcando e que vem trazendo potências de morte para nós, assim, né? Então, eu acho que a trajetória dela, para mim, traz essa importância, obviamente, né, de ser a continuidade dela, de olhar para a história dela e ver esses caminhos e entender que aquilo que possibilita a gente estar aqui hoje, inclusive, conversando, vem de tudo que ela foi construindo, e de um lugar de reconhecer as estratégias que ela foi construindo, né? Dentro do contexto em que ela estava vivendo, entender o tempo em que ela estava localizada e de que forma que ela foi lidando com todas essas questões, né? Eu acho que isso tem um ensinamento para a gente, assim, porque às vezes eu que sou muito mais nova, tenho 30 e poucos anos, eu já estou exausta. E já falo, gente, não dá mais aqui, né? E aí é voltar e falar, olha só, quais foram as estratégias ali, né? Quais as estratégias para permanecer agora? E acho que tem um dado importante, né? Que é mesmo sempre tentando localizar a Ruth de Souza, né? Dentro de um marcador racial, sempre, ela também foi descobrindo como existir enquanto artista, né? Enquanto uma artista negra, sim, mas também transpondo esses lugares. Acho que tem um entendimento ali dela, né? De quando recebia um papel, de quando recebia um texto, de entender como que ela poderia trabalhar nesses espaços e não querer só estar nos lugares que estavam previstos e que estavam ditos que ela deveria estar. E ao modo dela, ela conseguiu ir quebrando, né, esses lugares e colocando outras perspectivas ali. Então, acho que quando eu penso sobre aberturas de caminhos, inclusive num lugar que acho que é mais profundo do que da gente ter a possibilidade hoje de ter coletivos pretos, da gente ser artista, né, e ter essa dimensão do que sejam as criações pretas, mas é de uma possibilidade de conseguir colocar de volta o nosso próprio olhar sobre nós, de encontrar sobre nossos corpos as potências que eles têm, né, e isso parece, né, muito discursivo, muito bonito de ser dito, mas é um exercício diário super difícil de ser feito, né? E eu sempre que eu olho para a trajetória da Dona Ruth, eu acho que eu me reconecto comigo nesse lugar, assim, né? De conseguir entender o contexto em que eu estou, as estratégias que eu posso construir individualmente, coletivamente para permanecer e conseguir transpor
não estar presa nesse olhar que o outro lançou sobre mim e construir um olhar sobre mim mesma para poder continuar, né, construindo as coisas que a gente acredita. Ellen? Oi? Tô aqui. Pronto, terminou, porque a sua fala estava cortando um pouquinho, eu achei que você para mim, você tá pausada. Ai, que maravilha, gente, ouvir vocês. Nossa, eu me reconheço muito, muito. Que bom, né, que somos contemporâneos um dos outros, assim, fico muito feliz, porque a gente está nessa pegada. Sim. E a dona Ruth, ela é esse farol, né, pra gente. Essa pergunta que a Ellen faz, como permanecer? É uma boa pergunta, viu, Ellen? Como a gente permanecer? É uma boa pergunta. Mas vamos lá, né? É uma pergunta para a gente ir reverberando. O público que está aí, que chegou, que eu estou vendo uma galera boa chegando, podem ficar à vontade para perguntar também, tá? Para falar desses dois maravilhosos. Estamos por aqui. Um salve para todo mundo que já entrou, tá bom? E vamos embora, vamos continuar. Que delícia ouvir vocês, que bom. Eu queria, vocês falaram um pouquinho desse impacto, né? Como o festival começou. Para quem não sabe, né? É o primeiro festival de teatro negro de São Paulo, né? Pensando na cidade de São Paulo, pensando na magnitude que é a cidade de São Paulo, né? O quão é importante e tardio, né? A feitoria desse festival, e quanto é importante vocês terem iniciado esse movimento que para a gente, assim, para nós que fazemos teatro negro, vocês, né, também estão aí no teatro negro e tal, o quanto é importante ter esse festival aqui na cidade, né, para a gente poder também trocar entre nós, conseguir também trocar com outras pessoas que talvez a gente não conheça, talvez não chegue na gente, enfim. Então é uma iniciativa muito importante. Eu queria que vocês falassem sobre o festival em si, qual é esse pensamento curatorial, que eu sei que um dia a gente conversou, vocês falaram tão interessante, como vocês pensaram esse processo curatorial, como vocês pensam essas giras que acontecem nesse festival, como vocês pensam essa programação. Queria que vocês falassem um pouco desse festival para a gente, como é esse pensamento macro desse festival. Agora é sua vez de começar, Érica. Acho que travou a minha Agora câmera. eles vão ficar. Travei. Travou, Ellen. Mas a gente está te escutando. Eu tô travada mesmo? É sério? Minha imagem tá travada para você? Faz um tempinho já. Faz um tempinho gente. já. Eu não sei por que tá travada a minha imagem. Para mim é que ela tá normal. Tô com medo, tô com medo de apertar alguma coisa aqui e... Não aperte. Não aperte. Pronto. Então, a gente começou, né, Gabriel, a conversar, acho que por volta de 2017, né, Gabri, sobre acho que sonhar, na verdade, sim, né, a construção de um festival de teatro negro, que a gente já sentia falta de que isso tivesse, né, dentro da cidade de São Paulo, por todas as questões que a gente sabe, né, dessa cidade, né, enquanto os aspectos de produções artísticas que passam por aqui. E também da gente perceber, né, a dimensão que tem o teatro negro no Brasil e também localizando a importância, né, e a história do teatro negro também, que foi construída a partir também de grupos que estão aqui na cidade de São Paulo, e a gente achando que era uma urgência política que a gente, né, começasse a pensar esse espaço. Então a gente começou a sonhar isso lá em 2017, e foi elaborando isso aos poucos, né, tentando pensar de que forma poderia fazer, mas acho que muito no campo de um sonho ainda, assim, acho que a gente, né, de entender que a gente precisava realizar isso, mas a gente está sonhando com isso ainda para em algum momento isso acontecer. E a gente foi nesses processos, dessas trocas, dessas elaborações. Em 2019 a gente decidiu efetivamente realizar o festival, né, a gente veio de um momento, assim, de também tá pensando quais seriam os caminhos, as estratégias, as possibilidades de parceria, e aí a gente encontrou naquele momento, né,
uma possibilidade que era muito inicial, assim, de um festival que era, em termos de estrutura, né, muito menor do que o festival já é hoje, e a gente também viu ali que poderia ser uma oportunidade para a gente começar, né, a gente não tinha muita perspectiva, quase zero recursos, mas a gente falou, bom, vamos, porque pode ser aqui esse começo e certamente a gente vai encontrar pessoas que vão topar fazer junto. E aí a gente, enfim, a gente passa, né, por esse processo de ir elaborando isso, de ir chegando, construindo o nome do festival, né, de ter isso mais assentado em nós, e ir até o encontro da Dona Ruth para contar para ela isso. E na primeira edição do festival, a gente estava também pensando, achava que era importante a gente olhar um pouco para os aspectos históricos do teatro negro, né? E aí a gente fez um recorte específico, né, porque a gente sabe que o teatro negro, isso é importante de ser dito, né, não é de São Paulo, não é do Sudeste, né, a gente tem uma imensidão, né, o teatro negro ele acontece no Brasil, mas a gente escolheu para fazer um recorte naquele momento, né, para uma perspectiva do teatro negro a partir aqui da cidade de São Paulo. E aí naquele momento nos interessava também, olhando para a efervescência da cena negra na cidade também, observando esse trânsito, né, entre grupos, entre artistas e coletivos que tinham uma longa trajetória e novos artistas que vinham surgindo. Então, naquele momento, né, a gente começou a elaborar esse pensamento para o festival de como fazer encontrar essas gerações, né, que a gente até chamou, né, dos que vêm antes com os que chegam agora. Então, era como que a gente poderia criar uma curadoria de uma programação em que a gente pudesse estabelecer esse encontro intergeracional, né? E aí, essa primeira experiência foi em 2019, e a gente também entendeu que isso era um aspecto que para nós é muito importante que esteja presente no festival, né? Não é um aspecto só daquela primeira edição, mas sempre ter essa perspectiva, né? Desses encontros, desses cruzes intergeracionais, ele é um fundamento do trabalho para a gente, né? Para a gente saber também onde é que a gente está caminhando, mas de onde é que a gente vem também, né? Por onde é que passaram as poéticas negras, né? Para as elaborações que a gente tem feito agora, né? Porque esses processos, eles nos influenciam, direto ou indiretamente, né? A gente está sempre, a gente a gente não vem dessa lógica do tempo, né? Que é fragmentado. É um tempo contínuo, é cíclico, né? E aí, para a segunda edição, diante, né, do contexto que estava desse processo pandêmico, a gente considerou muito se a gente faria ou não faria uma edição online, ficamos, né, refletindo um pouco sobre algumas questões, e a gente decidiu topar esse desafio, sem saber muito bem, né, como realizar isso, e também entendendo, né, essa relação com a plataforma virtual, muito relacionada com o vídeo, com a internet, né, e todas essas discussões que passaram todas as trabalhadoras e trabalhadores do teatro, mas isso é teatro, não é teatro, e para nós não tanto essa discussão de definição de conceitos, né, mas de pensar o que seria possível da gente propor enquanto espaço de experimentação, né, como que para nós também, artistas pretos, o festival poderia ser um espaço que nos desse condições de experimentar essa linguagem, né, essa nova linguagem ou essa relação entre linguagens. E também voltando no entendimento de que a gente também não vem do lugar fragmentado, né? A gente está nessa relação, as nossas poéticas pretas, né? Elas são justamente essas poéticas de cruzo. Então, para a gente também fazia muito sentido pensar esses cruzos nessa dimensão com a tecnologia, né? Com a internet, enfim, com o audiovisual. E aí, foi no segundo momento de uma proposta, né? No primeiro, a gente fez um convite, a gente fez uma curadoria pensando em grupos e coletivos, né, que estavam nesse trânsito, que estavam dentro dessa dinâmica intergeracional, dos que vieram antes com os que chegavam agora, naquele momento ali, mais velhos e mais novos, e grupos que vinham de um processo de trabalho de pesquisa. E para a segunda edição, em 2020, a gente já fez uma proposta que foi convidar artistas que a gente entendia que nas suas práticas, nas suas poéticas, já vinham de um lugar de experimentação, né? Que teriam essa disponibilidade, essa abertura para conseguir chegar ali, bom, não sabemos bem em que lugar estamos exatamente, mas queremos experimentar aqui. É uma possibilidade de experimentarmos outras formas de fazer. E aí a gente fez essa curadoria, da qual a senhora estava participando, com Preta Rainha, e convidamos artistas, né? Brilhou no palco de Dona Ruth, e
E aí a gente construiu, né, nessa perspectiva, essa curadoria para o ano de 2020. Bom, não sei se o Gabriel quer complementar algo nesse sentido. E aí uma coisa muito importante também da curadoria do ano de 2020 é que também foi, a gente fez, né, esse festival, ele foi dedicado aos 20 anos da Invasores, e aí, salve Dirce novamente aqui, e aos 45 anos do Teatro Popular Solano Trindade, né? Então, acho que uma das coisas muito bonitas que tiveram no festival foi a gente ter a possibilidade do encontro entre esses dois grupos, né? Que também são referências para nós. Sim. Sim. Gabi, quer complementar? Sim, sim. Eu penso também, né, que quando eu e a Ellen conversava, ali já em 2018, início de 2019, quando começou a esquentar mais essa ideia, e a gente se olhou e falou, bora fazer, de 2019 não pode passar, a gente estava num momento bem delicado politicamente do Brasil também, né, o desgoverno tinha acabado de tomar, né, de tomar o poder, então era um momento muito frágil. Então, já era uma urgência, né, de muito tempo atrás, como a Ellen colocou, mas era uma urgência ainda maior por um momento, né, que a gente olhava para frente e não via perspectiva. Então, fazer o festival naquele momento também era uma necessidade de marcar, né, de marcar esse território de alguma forma. E aí, uma das coisas que também eu e a Ellen sempre conversamos, e isso acaba também fazendo parte da construção conceitual, poética e política do festival, é algo que a gente pensa que é a descentralização, né? Então, essa descentralização ela acontece tanto em termos de território, que aconteceu na própria edição de 2019, é uma edição que acontece na região ali do Grajaú, no Sesc Interlagos. Então, a primeira edição ela teve a parceria do Sesc São Paulo com a gente, que foi fundamental, né, para o festival poder, enfim, se estabelecer na cidade e a gente dar continuidade nessa história. Então, lá em Interlagos, a gente tinha algumas peculiaridades que também foram muito interessantes para potencializar o que a gente estava fazendo, né? Então, a gente sabe que aqui em São Paulo, os Sescs, né, alguns acabam criando uma tradição da cena teatral. A gente sabe que tem determinados estilos de peça em determinado lugar, Sesc que faz uma curadoria de estreia e tal. E o Sesc Interlagos, ele não tem tanto essa tradição de temporada de teatro, né? Então era um interesse também do Sesc fomentar, né, que acontecesse atividades lá, e era um interesse nosso de deslocar o olhar do teatro para uma outra região. E a Zona Sul é um lugar que a gente tem um carinho imenso, uma admiração imensa. A gente transita muito pela Zona Sul, agora menos, obviamente. E rolou de fazer no Sesc Interlagos, também com outra peculiaridade, que foi o horário, né? O festival ele foi inteiramente matutino e vespertino, porque é assim que funciona a unidade do Sesc. Mas essa descentralização, ela acontece também na forma como que a gente olha para a cena teatral negra em São Paulo e também no Brasil. Porque a gente percebe que o que a gente faz, infelizmente, acaba marcando muito e dando muito protagonismo dessa cena. E aí a gente também tem que prestar atenção que, na maioria das vezes, esses sujeitos são homens, né, ainda. Então, como que a gente olha para quem está fazendo teatro negro, mas não repetindo o que as instituições têm feito quando vão fazer essa curadoria de teatro negro, né? Então, como que o festival consegue, além, né, desses fatores super importantes, que é fomentar o encontro, mas também como que a gente consegue olhar para poéticas que tem um outro olhar, uma outra localização mesmo, de olhar na cidade de São Paulo. Então esse é um aspecto muito caro para a gente,
que a gente tem feito desde a primeira edição, na última edição também, a gente continuou fazendo isso. E também a própria continuidade das ações, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas ações formativas, que é o Quilombo Artístico Pedagógico, que na primeira edição foi feita, ela tinha um híbrido entre residência artística e também atividade formativa aberta ao em parceria, e as Clarianas, que são grupos da Zona Sul, de mulheres pretas, super... Gabi, deu uma cortada, desculpa, você falou dos quilombos formativos, e aí, quando você ia começar a falar, cortou. Você pode voltar só um pouquinho? Tá, sim. A gente também tem outro aspecto muito caro na curadoria, que são algumas ações formativas, e o Quilombo Artístico Pedagógico é uma delas, né? Então, na primeira edição, nós tivemos o Quilombo Artístico Pedagógico Feminagem, a Ruth de Souza, que nós convidamos as 3 coletivas, né, da Zona Sul, que tem uma trajetória também, já dentro do que a Ellen colocou, desses grupos que vieram antes, com grupos que têm uma história mais recente. Então, a gente convidou a Zona Guibara, as Clarianas e as Capulanas, para se encontrarem num híbrido de residência artística, onde elas pudessem criar um ato performático em feminagem, a Ruth de Souza, e também aberto para outras mulheres negras participarem de vivências a partir dos procedimentos artísticos da trajetória delas enquanto grupo, né? E também as próprias gírias de conversa, que também é o momento em que a gente conversa e reflete, né, sobre as poéticas teatrais negras e também sobre a vida e obra de Ruth de Souza por diversos ângulos, né, diversos panoramas. Então, eu acho que a nossa curadoria também tem esse olhar, assim, né, tem a continuidade e a descentrão como fatores fundamentais mesmo, para quando a gente vai começar a elaborar, né, a próxima edição, a gente já tem isso, assim, de antemão. Eu só queria falar uma última coisa sobre isso, desculpa. Que também tem sido um aspecto, né, que, Gabriel, a gente tem dito muito, assim, que acho que também é caro para nós, é que todo o processo de curadoria do festival, ele parte de um processo profundo de construção do pensamento, né? E a gente se depara muitas vezes, né, até para conseguir apresentar propostas do festival, com pessoas que só conseguem ler negro no que a gente está propondo, só conseguem ler preto no que a gente está propondo, né? Então, a gente já vivenciou situações, né, de que a gente tem um pensamento curatorial, é uma pesquisa profunda que a gente faz, demorada, inclusive, né, que a gente se debruça muito sobre isso, né, olhando para esse contexto político que a gente está vivendo, olhando para o que tem sido construído no momento em que a gente está elaborando o festival, mas também daquilo que a gente entende que seja possível de provocar para a gente pensar junto, né? Então, esse caminho, ele é muito importante para nós, né? E a gente sempre se depara com esse aspecto de que esse pensamento que a gente tem de uma elaboração para um festival de teatro negro, ele não ser compreendido e não ser valorizado, né? Até no entendimento de que é possível homogeneizar as poéticas pretas, né? De que, por ser um festival de teatro preto, independente do pensamento curatorial, qualquer grupo de teatro preto pode estar aqui. E, na verdade, não é isso, né? Porque no processo de entendimento das complexidades daquilo que a gente faz, esse pensamento curatorial, naquele momento, pode ter este trabalho e não aquele trabalho, né? E não tem tanto a ver com gostar ou não gostar desse ou daquele trabalho, mas tem a ver com o fundamento que a gente está estabelecendo ali, né? E eu acho que tem sido um exercício, né, e um caminho muito caro para nós e que a gente tem investido cada vez mais, que é inclusive de potencializar o pensamento que marcam as nossas criações, né? Somos seres pensantes, né? Então, o que a gente tem feito aqui precisa estar posto, né? Aquilo que a gente discute na cena não é necessariamente só a partir do lugar de ser pessoa preta. É óbvio que é esse corpo quem está dizendo, né? É óbvio que é como esse corpo elabora. Mas a gente tem um lugar que está para além desse marcador que é posto sobre nós,
E eu acho que o festival também, né, a gente se propõe também como ser um espaço nesse lugar, né, de que a gente consiga colocar em perspectiva essas complexidades das poéticas que a gente elabora, né, as complexidades dos pensamentos que atravessam os nossos fazeres. Né, acho que isso a gente tem desde da primeira edição, e a gente tem, acho que, aprofundado isso, né, cada vez mais, agora no momento em que a gente está já trabalhando para a terceira edição, que acontece esse ano. Ó, tá ligado? Ai, maravilhoso. Nossa, Fica ligado daqui a porque pouco, né? vem aí. Vocês falando assim, eu fiquei lembrando da trajetória. Quando eu soube do festival, eu participei das 2 edições, uma como diretora, a partir do Revolver, né? Coletivo Negro, e depois o Preta Rainha. E como foi importante saber desse festival, no sentido que, às vezes, a gente parece que a gente está sempre iniciando, né? A gente está sempre, parece que a gente está iniciando. E esse festival, ele marca um momento de uma trajetória que nós estamos continuando, porque a nossa trajetória vem de longe, né? Então, ele tem uma importância histórica no tempo e espaço que ele se estabelece por conta desse processo, né, de continuidade. E aí, quando vocês falam que o primeiro pensamento curatorial foi olhar para esse panorama de São Paulo, para essa pluralidade da cidade de São Paulo, é também olhar para isso que já estava acontecendo, né? Não é uma coisa assim, porque às vezes a gente tem essa sensação, né, nós negros e negras, sensação de que a gente está sempre iniciando, que a gente está sempre começando alguma coisa, e não. A gente tem uma trajetória muito grande, né? Então a gente precisa ter esse lugar de continuidade, né? Que é isso que a gente está estabelecendo. E esse Exatamente. festival, ele tem esse lugar de continuidade, né? A Ellen, eu queria destacar isso, a Ellen e o Gabriel falou uma coisa que assim, as nossas poéticas, elas nascem das nossas urgências, né? E como esse festival era urgente, né? E ainda mais no momento que ele inicia, né? Daquele país, daquele momento, e essa continuidade de vocês terem decidido, eu sei que com muita luta, né, e resistência, ter decidido fazê-lo mesmo que online, né? Naquele momento também do ano passado, que estávamos assim, num processo mais maluco ainda, né? Então, a continuidade e a Sim, persistência, a permanência dele é resistência. A gente precisa que ele continue e que ele possa se estabelecer como um patrimônio da cidade de São Paulo, né? Porque é sim um patrimônio da cidade de São Paulo, né? Então, para a gente é muito, é, muito caro que ele exista e permaneça. Ai, gente. essa a gente bate muito nessa tecla mesmo, Aisha, dessa continuidade, ainda mais quando a gente vai conversar, né, com as instituições, né, a gente fez a primeira com o SESC, como eu falei, a segunda foi em parceria com a Secretaria de Cultura de São Paulo, que foi muito Sim. importante, e a gente sempre, quando senta na mesa, nas mesas de negociações, as famosas mesas de negociações, a gente fala, né, que a ideia é que o festival seja um acontecimento permanente na cidade de São Paulo. As instituições se habituaram, né, Sim. a um pouco Gabriel? as nossas bocas, né, com Será que algumas ações muito, muito pontuais. as, as Oi. insti- Gabriel, você travou um pouquinho. As instituições se habituaram a? A fazer, as instituições elas se habituaram a fazer ações Sim, pontuais, né, referente à arte sim, negra. Então é muito comum a gente olhar para trás, né, pegar, sei lá, de 2003 até 2018, até 2017, a gente tem coisas que não foram sim, continuadas, e a gente precisa de continuidade, você falou, né? exatamente. E o festival, a gente tem, enfim, tem vocês, tem os outros grupos pioneiros aqui da cidade de São Paulo como referência, e a gente, enfim, chega pedindo licença com o maior Claro, respeito a tudo que já está posto para continuar essa história. exatamente. Vamos lá. Então, bom, já que a gente está falando de sonho, né? Um sonho que se move no tempo,
Vamos lá, uma perguntinha aqui. A gente está estouradinho no tempo, então vamos lá, estamos juntos. Se cair, a gente volta pelo menos para finalizar. Tem que ser um acordo, tá, gente? Porque, nossa, Beleza. eu espero que não caia. Espero Tá. que não caia em 1 hora, né? É isso, assim que eu estou esperando, que não caia, mas vamos lá. Mas vamos aí. Bom, então a gente está falando de representatividade, né? Eu queria saber como é para vocês essas questões da representatividade. E aí a gente olha a trajetória da dona Ruth de Souza e a gente percebe que ela, naquele momento histórico, né, da década de 1940, ela estava ali, né, sendo a primeira artista negra, a primeira em tudo, a primeira mulher negra a pisar no Teatro Municipal, a primeira a protagonizar uma novela, a primeira, enfim. Estamos aí num período histórico. Agora nós estamos em outro período histórico, né? E aí, como é que vocês enxergam essa mudança de panorama, né? E vocês terem realizado o Festival do Teatro Negro, eu acho que vocês têm esse panorama maior, né? Nesse sentido. Claro, ainda muito aqui na cidade, mas eu tenho certeza que vocês têm um olhar para o Brasil também. Então, como vocês enxergam esse panorama e essa construção desses novos imaginários que estão ocupando outros espaços, né, na dramaturgia brasileira, em todas as esferas desse país? Como que vocês enxergam isso nesse momento histórico? Perguntar fácil não tem, né, Aisha? Uau. Eu acho que tem né, você acabou de dizer, né, Dona Ruth foi a primeira em muitas coisas, e eu acho que a gente caminhou muito, mas a gente ainda tem as primeiras em muitas coisas, ainda, né? É a primeira mulher negra a ganhar um prêmio tal, a primeira mulher negra a fazer isso, a primeira atriz mulher negra, a primeira pessoa preta né? A gente ainda tem esses lugares, né? E que são lugares que a gente precisa, sim, celebrar, mas que a gente também quer não ter mais que marcar que é a primeira, né? Que já são muitas, que já foram muitas, né? Eu acho que a Ruth de Souza, ela tem esse lugar, sim, de um lugar importante. Eu não sei se a palavra é de representatividade, assim, porque eu sinto também que a gente tem vivido um momento de muito esvaziamento das coisas, né? E às vezes essa palavra de representatividade faz justamente com que a gente caia nesses lugares, né? De que foi a primeira e nada mais muda depois disso. Mas eu acho que tem sim esse lugar, né, que a gente estava falando do começo, daquilo, de toda a forma como ela lidou com as questões do tempo dela e como ela permaneceu, e que isso traz para a gente, né, fundamentos e ensinamentos que são muito importantes, né, de como a gente também permanece. A gente não tem as respostas prontas, porque as formas e as estratégias que ela utilizaram, elas estavam localizadas no tempo, né, naquele contexto histórico. E as nossas hoje são outras, porque também as formas como a gente se organiza hoje são outras. Eu percebo que dentro da cena, né, da cena preta, digamos assim, no geral, né, no contexto como você tem, como você colocou, a gente, obviamente, até por estar em São Paulo, a gente tem uma relação mais com essa cena daqui, mas a gente tenta fazer esse exercício, né, de ampliar esse olhar, inclusive para romper um pouco com essa lógica sudestina, né, das produções artísticas. Mas eu percebo que a gente hoje tem tentado construir aí, né, dentro das nossas poéticas, modos de que não tratem, que estão pensando sobre nossas experiências, as nossas formas de ver o mundo, fora do que a gente pode entender como temas, né? Acho que hoje, acho que tem às vezes eu sinto que tem uma solicitação do artista preto para que ele trabalhe sobre temas específicos, né? Temas que dizem respeito à sua experiência de ser preto. E que não são necessariamente questões que não são modos que são escolhidos por nós, necessariamente, né? Então, às vezes, são impostos para nós e a gente, por várias questões, acho que a gente passou por um processo de lidar com essas demandas também, e porque também, em algum momento, isso foi urgente, de fato, né? Só que o que eu percebo é que a gente tem hoje trabalhado numa dimensão de que a gente está trazendo as nossas urgências e os nossos modos de ser e de existir fora dessa chave de ser tema.
E a partir daí, né, falando desses nossos modos de existir, ampliando profundamente os aspectos que a gente coloca em cena, né? Os textos que a gente escreve, as complexidades que vão sendo postas nesses textos, né? Inclusive, acho que trazendo aí, complexificando, para o que a gente entende quanto branquitude, né? Camadas que essas pessoas nunca acessaram daquilo que a gente vinha produzindo, assim, né? Porque estavam justamente fechadas nesse lugar, nessa idealização daquilo que a gente poderia dizer ou daquilo que a gente deveria dizer e expressar. Então, eu acho que a gente tem vindo num movimento crescente de fazer uma inversão disso, né? Acho que é uma luta que a gente tem ampliado, assim, né? Não nos dizem mais sobre o que a gente vai falar. Não nos dizem mais de que forma que as nossas poéticas se expressam, né? E acho que isso também é um aprendizado nosso, né? Porque se a gente tem esses desafios dentro do teatro, em outros espaços de expressões pretas, que não estão nomeadas como teatro, dentro desse grande macro, elas sempre estiveram ali, esses saberes, sempre foram resistência nesse sentido, né? Sempre sendo ditas a partir de si, e não a partir do que está fora. E agora, acho que a gente também tem conseguido, dentro do teatro, acho que de fato, assim, né, ter um processo de aprendizado também, olhando para esses outros espaços que nos constituem e ampliando esse lugar, assim, né? Nós construindo nossas narrativas e também a partir de um lugar que eu acho que tem a ver com o momento histórico-político que a gente vivencia, que é isso que eu falei, né, antes sobre Ruth de Souza, que é lançar esse olhar para nós mesmos e encontrar outros sentidos de nós, né? Conseguir nos ver também para além dos marcadores de violência, conseguir também nós nos percebermos em outras complexidades. Eu acho que na medida que a gente consegue realizar isso, né, a gente também consegue trazer isso para nossas poéticas, a gente também consegue transbordar isso nos trabalhos artísticos que a gente cria, né? Enfim, não sei se eu respondo exatamente o que você me perguntou. Acredito que sim, né? Você respondeu, para mim respondeu. Vocês viram que a Tereza falou que bonita, a Tereza falou que está muito orgulhosa de ver que vocês dão Um continuidade à beijo, nossa Tereza. luta. Isso se chama respeito. Que bonito, Tereza, isso mesmo. É isso, né? Que bonito. Vamos lá, Gabriel. Um beijo, TT. Te amo, que saudade. Eu faço muito coro ao que a Ellen disse. Acho que eu vou só complementar com algumas coisas mesmo. Enfim, fazendo esse paralelo com a própria trajetória da Ruth de Souza, é óbvio, né? De antemão, representatividade é algo que a gente sabe que é importante. Mas a própria trajetória da Ruth de Souza nos informa o quanto que a nossa presença, né? De novo, a continuidade das nossas presenças, ela é fundamental. Então, ali nos bastidores, coisas que talvez poucas pessoas vejam, que a Ruth de Souza e tantas outras, tantos outros fizeram naquele momento, foi responsável por nós estarmos aqui hoje, né? Por a gente ter uma cena teatral negra, uma cena artística negra em geral, que vem numa crescente, né? Que tem sido, para mim, o que mais de interessante acontece nas artes no Brasil, na arte contemporânea hoje, o que mais dialoga com o que está acontecendo na contemporaneidade, é o que os artistas pretos estão fazendo, é o que os corpos pretos, enfim, em geral, estão fazendo, né? Então, e aí a gente também percebe nisso, acho, o quanto que a Ellen colocou, né, desse esvaziamento, o quanto que tem sido fácil uma cooptação, né, por conta do capitalismo, de usar essas questões de representatividade para, de novo, promover ações pontuais e eleger os negros, o negro da vez, né, a negra da vez, né? E é uma armadilha para a gente isso, né? Tem sido uma armadilha que muitas vezes a gente cai, mas a gente tem que se ligar cada vez mais, né? Buscar essas estratégias, olhar de novo, né? Para o que os mais velhos estavam fazendo naquele contexto, né? Porque eles andavam em bando, de fato, né? Ruth de Souza, Grande Otelo, enfim,
Abdias, Léa Garcia. Essa galera andava vimbando e quando a gente conversa com a dona Léa Garcia, por exemplo, sobre isso, a gente percebe que já existia essa sacação, né? E de como que dentro ali das estruturas, de novo, né, desses bastidores, eles conseguiam encontrar, enfim, driblar, capoeirizar essas imposições que ficavam querendo eleger um no outro, né? Como que eles conseguiam até mesmo dramaturgicamente alterar, né, contornar uma dramaturgia que estava imposta para que isso chegasse no espectador, nas pessoas que eles queriam comunicar, para que essas pessoas, né, o povo brasileiro, visse a imagem do negro com dignidade, né? Eu acho que essa era uma luta fundamental. E tem tudo a ver com a sacação que essas pessoas tiveram da sua permanência na cena. E saber jogar com essas estruturas. Então, quando eu penso em representatividade, acho que eu vou muito na linha do que a Ellen colocou, mas saber que a gente precisa falar de presença, que a gente precisa conversar nessas instituições que têm poder econômico, para a gente continuar seguindo fazendo essas coisas, e como que a gente cria os nossos espaços, né, continua criando os nossos espaços, fortalecendo as nossas iniciativas, para que a gente possa continuar com força, né? Eu acho que o interesse é a presença e a continuidade. Maravilha. A Dirce comentou aqui, a Tereza também. Muito legal esse comentário. Ver Lélia é diferente de ler Lélia. Foi deixado para os jovens aproveitarem, deixa eu ver, aproveitarem as ideias e dar continuidade. Isso é muito interessante. A Dirce fala também, os artistas jovens nos representam. Ah, bonita, gente. Dona Ruth é um primor para São Paulo e para o mundo. Com certeza, gente. Como é importante a existência de vocês, né? A nossa existência para essa continuidade. Gabriel colocou uma coisa que é muito importante, né? Essa coisa da representatividade que vocês falaram, os dois falaram, a gente tem que tomar cuidado com as armadilhas, né? E dizer que somos frutos, tanto a dona Ruth, né, como nós somos frutos de uma rede, né? Frutos de uma rede, de redes que se estabelecem, né? É muito importante a gente pensar em rede, né? Quando a gente vê, às vezes, um artista, ele é pensado, né, para ser o representante e tal, mas ele é fruto de uma rede de artistas negros e negras, né, que estavam também naquele contexto, assim como a dona Ruth. Tirá-la dessa rede é tirar, inclusive, a própria humanidade dela, né? Ela é fruto dessa rede, nós somos frutos dessa rede, né? Que se estabelece, que está ali no TEM, que está ali, né, no MMU, nós somos frutos dessa rede, então não tem como nos tirar dessa rede, também nos tirar a nossa possibilidade de continuidade e de permanência, que a Ellen falou. Né? Muito bonito, muito bom ouvi-los e ouvi-las falando isso, porque a gente precisa sempre ter esse lugar de estar falando isso para que a gente possa reverberar isso em outros lugares, em outros processos. É claro que aqui a gente está falando na nossa casa, mas essa casa para o mundo, né? Essa casa que vai ficar gravada, essa casa que vai ficar aí para outras pessoas acessarem. Nós somos frutos de redes que se estabelecem com o tempo, no espaço-tempo, né? Então, é muito importante. Menino e menina, vamos lá para a nossa última pergunta da noite, para a gente poder ir se despedindo também. Eu queria muito que vocês falassem um pouco sobre este projeto específico, 100 anos de Ruth de Souza, um sonho que se move no tempo, que vocês falassem dessa programação que vem aí, que é uma programação incrível que vocês estão trazendo, e eu gostaria que vocês falassem um pouco e chamassem o público para prestigiar toda essa programação.
Bora lá. Galera, atenção! Atenção, que vem coisa boa por aí. Isso, né? 100 anos de Ruth de Souza, um sonho que se move no tempo. Muitos caminhos, muitos movimentos hoje e daqui para frente. Hoje estamos iniciando maravilhosamente bem aqui com essa conversa. Nós vamos fazer um conjunto de ações, né, Aisha? Então, na semana que vem, dia 12, né? Importante dizer, seria o aniversário de 100 anos da Ruth de Souza. Ela segue aí viva, né? Com a sua obra, com a sua existência. Nesse dia, nós iremos fazer algumas intervenções visuais na cidade de São Paulo, que são projeções a laser. No dia 12, especificamente, na Zona Leste, na região de Itaquera, em parceria com a Casa de Cultura Raul Seixas. E, mais tarde, no mesmo dia, na região da Vila Guilherme, Zona Norte, em parceria com o Casarão, Vila Guilherme. Então, acompanhem as nossas redes, a gente vai fazer uma transmissão ao vivo dessa ação. No dia 13, o dia que não foi a abolição real, o dia que não foi a abolição, que não aboliu coisa nenhuma, a gente continua com essa ação de intervenção visual, dessa vez na Zona Sul. Olha a Zona Sul aí de novo, a gente não larga a Zona Sul, né, Ellen? Em parceria com a Casa de Cultura Mboimirim, a gente continua com essas projeções. E também na Zona Oeste, na região do Butantã, em parceria com a Casa de Cultura do Butantã. Essas intervenções visuais, o que elas são? Elas são intervenções a laser, de desenhos, que também vêm para homenagear, né, a partir da própria imagem da Ruth de Souza. Nós convidamos duas artistas maravilhosas, que nós amamos e temos a maior admiração. A Silvana Martins, que já está com a gente, que é autora dessa identidade visual do festival, elogiada mundo afora, que a própria Ruth de Souza viu ou diversa identidade visual, e aprovou, e disse sim, gostei, bora lá. Então a Sil está construindo desenhos, né? Está no processo de criação desses desenhos, e também o Fábio Lopes, que é um parceiro nosso, também trabalhou com a gente na edição passada, na edição online. Também tem esse trabalho de desenhista, que é impressionante, o talento de Fábio. Então essas projeções vão ser esses desenhos e também algumas frases, né? Algumas frases importantes, e também trechos da sua biografia que vão ser projetadas nessas paredes. Como eu falei, a gente vai ter aqui no Instagram às 19 horas, no dia 12, e no dia 13, às 19 horas e também às 22 horas. Vamos fazer uma transmissão aqui. As projeções vão ser realizadas pelo artista Diogo Terra. As transmissões vão ser a partir da mediação de Dani Marques e Maria Gabi. O que mais, Ellen? Acho que eu estava pensando, né, esse tempo sobre essa proposta, porque esses desenhos são desenhos do rosto, né, da Dona Ruth, e aí pensando esse rosto, né, que se transforma nesses 100 anos, né. E quando a gente esteve na casa da Dona Ruth, uma das coisas que ela contou pra gente é de que muitas vezes ela estava, né, num trabalho, numa telenovela, ou mesmo no cinema, que quando ela estava dando um texto, a câmera nunca mostrava o rosto dela. A câmera mostrava o rosto da atriz branca ou do ator branco, e não mostrava o rosto dela. E ela foi contando como que ela lidava com isso, né? E como que ela seguia e como que ela permanecia mesmo com essas situações. E pra gente tem sido sempre, desde quando a gente começou a elaborar, né, o festival, desde a primeira edição, a gente tem falado muito sobre como presentificar a imagem da Dona Ruth também no festival. Para além da gente falar sobre ela, para além, né, da gente ter esses espaços de memória em que a gente conta sobre e conta com, como que a gente presentifica a imagem dela também, né?
E a gente tem, enfim, pensou muitos caminhos e fomos buscando as formas de fazer. E acho que essa ação é uma das que a gente efetivamente trabalha com o rosto da Dona Ruth, nessa dimensão de presentificar e de eternizar também, né? Essa presença a partir dessa imagem. E numa perspectiva de fazer isso não no espaço fechado do teatro, né? Mas no espaço aberto que é a rua, né? Esse espaço que é que em si é ou deveria ser democrático, que em si é ou deveria ser nosso, que é do povo, assim, né? E, obviamente, que fazendo isso nesse momento, né, com todas as atenções, por conta desse momento de pandemia, né, sem uma perspectiva espetacular no sentido de que as pessoas se reúnam para assistir essa projeção, né, mas que as pessoas possam ver das suas casas isso acontecendo, né? E ter aí o rosto da Dona Ruth sendo projetado em todos os cantos da cidade de São Paulo, né? E aí a gente tem também construído outras ações para além dessa projeção. Ainda na continuidade desse mês de maio, a gente tem uma segunda gira de conversa, mediada pela maravilhosa Aisha Nascimento, com o professor Júlio Cláudio, no dia 19 de maio, também às 20 horas aqui no Instagram, com o professor Júlio Cláudio da Silva, numa gira de conversa, né, que o título dessa gira é Uma Estrela Negra no Teatro Brasileiro. E aí é com uma prosa boa entre você e o professor Júlio, que também é um amigo nosso querido e é um pesquisador da vida e obra da Dona Ruth, né, para vocês também conversarem um pouco sobre a trajetória dela, né. E aí depois, no dia 26, Autor, isso, maravilha, autor desse livro, maravilhoso. autor deste livro. E aí no dia 26 a gente vai fazer aqui um lançamento, né, para essas projeções do dia 12 e do dia 13, a gente vai fazer um trabalho de registro audiovisual, e no dia 26 a gente vai lançar o vídeo, né, dessas experiências, dessas ações de intervenção visual, e esse vídeo ele é de uma composição entre os registros que a gente vai fazer com o coletivo Sobre Olhar, Thaís e Gerê, que são também nossos parceiros e estão com a gente aí desde a primeira edição do festival, e compondo esse vídeo, um poema que está sendo escrito especialmente para o centenário da Dona Ruth, pela maravilhosa Luz Ribeiro. E aí a gente vai fazer o lançamento desse vídeo no dia 26 de novembro, às 20, aqui também na nossa página do Instagram. E aí a gente segue, né, de junho até chegar no festival ali no segundo semestre, com algumas ações que a gente vai contando para vocês aí ao longo dos próximos dias, ao longo dos próximos meses. Mas de agora até chegarmos no festival, a gente vai estar aí celebrando, e também no festival, e depois do festival, e depois, celebrando a existência da Dona Ruth. Viva! Continuidade e É permanência. isso. Gente, fica nessa história. Começos. Isso, fica para essa live essas duas palavras, né? Continuidade e permanência. Nossa, que delícia! Axé aos nossos passos, axé a esse festival, que essa programação seja linda, cheia de axé, cheia de bênçãos, que a gente possa aí prestigiar, né, esse momento tão importante dos 100 anos de Ruth de Souza. Então, a gente só quer agradecer vocês, agradecer eu e o público, agradecer vocês dois, essas duas pessoas lindas e iluminadas, por essa troca de axé, por essa troca mesmo que vocês dão ao mundo, dão à Dona Ruth, mas não só a ela, a todos nós, né? A todos nós, pessoas viventes nesse mundo. Muito, 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 muito axé para vocês, muito agradecida pela existência de vocês e agradecida pelo convite de poder escutar um pouquinho vocês aqui junto com todo mundo. Parabéns por esse trabalho, a Tereza está falando também parabéns, trabalho lindo, é mesmo, Tereza. Agradecemos muito vocês. E dia 19 eu volto aqui. Continuem vendo a programação. Vai estar tudo aqui no Instagram do Dona Ruth, para a gente poder prestigiar. Valeu, gente! Super obrigada. Gente, muito obrigado. Muito obrigado para todo mundo.
Mandar um beijo para Ana, que entrou aí, mandou um beijo para mim. Um beijo, Ana, se estiver aí ainda. Aisha, muito obrigado por ter topado estar com a gente de novo. A gente tá desde a primeira com a gente Só te me quer chamar. sempre. Chama que eu A vou. gente admira muito. A gente admira muito, uma referência pra gente. Prazer sempre vê-la no palco, nas telas. Muito obrigado mesmo. E é isso, gente. Obrigado pela presença. Acompanhem as nossas redes sociais para saber das novidades. Maravilha. Boa noite. Salve, gente. Muito obrigada a todo mundo que colou, que acompanhou aqui essa conversa. A conversa continua aí nas redes também. Quiserem divulgar para outras pessoas que não puderam participar hoje também, para saber, para espalhar, porque coisa boa a gente tem que espalhar. Acho que é muito importante, né, nesse tempo que a gente está vivendo no mundo e especificamente aqui no Brasil, né, de tantas mortes causadas por tantas violências aí, intensificação, na verdade, da morte, né, porque as violências sempre estiveram aí. Acho que é importante que a gente consiga encontrar esses momentos de celebração, porque acho que uma das estratégias para a gente permanecer é conseguir ter espaços para celebrar, né? O Beto Sem Braços, ele tem uma frase que é: o que espanta a miséria é a festa, e eu acho que tem muita sabedoria nessa frase, né? Acho que é um fundamento mesmo. E acho que é difícil a gente ter momentos, né, de celebrar de tudo que a gente está vivendo agora, mas acho que é estratégico mesmo para a gente permanecer e encontrar esses espaços, e é um convite para que vocês estejam com a gente também, celebrando a existência dessa mulher tão responsável, né, por tanto que nós temos conquistado, por tanto que nós temos construído, né, por a gente conseguir persistir e permanecer apesar de todas as questões que estão postas a nós, pessoas pretas, artistas pretas, celebrar também, né, celebrando os 100 anos de Dona Ruth, celebrando também todas as mulheres negras, como a gente disse no começo, que não estão aí, que não estão com seus nomes marcados na história, mas que a gente sabe que são responsáveis demais por tudo que a gente tem conquistado, por a gente estar aqui ainda, né, apesar de tudo. E também para fazer esse convite para essas próximas ações que vão acontecer, então acompanhem nossas redes também, compartilhem, divulguem, é super importante para nós ter vocês com a gente, né, para a gente estar nesse processo importante de que o festival ele permaneça na cidade de São Paulo, e a gente não consegue fazer isso se a gente também não tiver a participação de vocês, que sempre colam junto com a gente. E super obrigada, Aisha, profundo respeito e admiração por você. A gente está falando de continuidade, eu sou a sua continuidade, e é uma responsabilidade ser sua continuidade, mas também é um prazer poder ser assim. Eu assumo essa responsabilidade, assim, viu, com muito respeito e admiração por você. Muito obrigada por tudo que você já fez e por tudo que você tem feito. Axé, mana, coisa linda. Obrigada, gente. Fiquem bem, se cuidem, usem máscara e vamos continuar vivos, que a vacina vai vir aí. Um beijo Axé. aí para todas, todos e todes. Axé. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, boa noite.